Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer todos os detalhes do teaser oficial da quinta temporada de Stranger Things. Então eu vou tentar aqui destrinchar ao máximo de informações deles para vocês entenderem tudo. Então aguentem firme até o final, porque tudo vai fazer sentido. E preparados ou não, eu já vou começar. E primeiro a gente começa com todas essas cenas com o Will. Aqui a gente mistura aquelas cenas das prévias anteriores com o teaser agora, porque tá tudo conectado. Aqui, aquela cena que o Will grita corre na prévia anterior, ela está muito conectada com uma possível pequena cena de flashback, onde a gente vê o personagem pequeno, lá nos primeiros momentos dele no mundo vestido, indo pulando de um galho para o outro para fugir das garras do Demogorgon. No entanto que esse corre, é por conta disso, é porque ele olhou para as árvores e as árvores, como nas temporadas anteriores, trouxe esses gatilhos e trouxe esse momento aí tão acalorado que a gente vê, na cena. Então não é... Pode ser possivelmente alguém ali passando ali, algum Demogorgon, mas muito fortemente é sobre esse momento. No entanto que a roupa que ele está usando é a mesma roupa que começa a prévia anterior, ou seja, deve estar acontecendo aí antes ou depois, ou seja, ela deve ter ali, tá preocupada e conversar com ele para tentar acalmar ou até depois desse momento. Então há muitas coisas que vai trazer esse gatilho à tona. Se vocês repararem também, aquela cena do Will meio que já chorando, desesperado, meio... Meu Deus, é ainda dentro do mundo invertido, sabe? É onde ele tá em uma memória vívida, em que ele vê o passado dele fazendo as coisas lá, revivendo aquele momento no mundo vestido, e ao mesmo tempo ele tem essa experiência de fora, afastada, olhando tudo que está acontecendo, e por vez ou outra a gente vai ter essa coisa de é o Will agora, é o Will do passado, fazendo o mesmo trajeto. No entanto que, se a gente reparar bem, aquela cena do Will, sendo encausulado, e a gente vê o rosto dele do presente, não é necessariamente o Will de agora que está sendo encausulado agora, não. É o Will lá do passado que está sendo encausulado, mas só que essa percepção de sentimentos é toda focada no Will do presente. Tanto que o desespero é algo que deixa muitas coisas no ar, mas é mais ou menos esse entendimento que a gente deve ter ao olhar essas cenas. E depois disso tem algo que eu chamo de contato imediato de terceiro grau, essa possessão que ele tem ali dentro do estúdio que leva ele ao desmaio. Então muito provavelmente é algum alerta do Devorador de Mentes para falar que ele precisa, ter atenção a esses sinais de luzes, ou também pode ser uma possível aproximação do Vecna, ou seja, uma coisa ou outra, mas geralmente é nessas duas situações que leva o nosso Will a ter esse estático catatônico. E também a gente pode ter uma pequena contextualização desses desmaios do porquê o Will é o escolhido, porque ele não foi levado até lá à toa. Então há algum motivo por trás, há algo dentro do Will que o Vecna sabe e que tá indo atrás dele antes que esse algo que tá latente nele tome forma e seja impossível pegar e ser essa grande Kryptonita que vai derrotar esse grande vilão. Aquela cena final do teaser, onde a gente vê o Will praticamente quase desmaiado, sem ter forças para andar, onde a mãe tá desesperada e aquele grupo do Mike tá ali junto, com ele ali para tentar, salvar aquele grupo, tipo uma proteção. Então, o Will só fica mal quando há uma aproximação do mal. Então, o mal que está indo até eles e que causa aquele desespero todo na Joyce é o Vecna. Que muito provavelmente todas essas cenas vêm do quarto episódio, que é intitulado O Feiticeiro. Então, muito provavelmente o que o Will deve descobrir alguma coisa ou só um desmaio qualquer pode ser
que o Will seja esse feiticeiro do qual o Vecna tem que destruir ele de alguma forma antes que seja tarde demais para ele próprio. No entanto, que o tiroteio que a gente vê ali direcionado para alguém é justamente nesse mesmo cenário, ou seja, todas essas balas estão sendo direcionado para o Vecna, mas não necessariamente para o Vecna, porque há um Demogorgon que também sai desse mesmo cenário que funciona como isca, ou seja, alguém que está ali como bode expiratório até que o Vecna venha. Então aí o tiroteio está sendo direcionado justamente para esse monstro, e depois vem o Vecna ali na próxima queima que está acontecendo, né? E ele sai do seu local de origem, né, tá todo recuperado, e começa aquele jogo de poder entre chamas e entre o Vecna que está repelindo todo aquele fogo. Então, gente, esse momento específico, o Vecna não é imune ao fogo. Ele criou um poder capaz de repelir o fogo e ele não sofrer tanto quanto ele sofreu no último momento dele com o Steve, a Nancy e a Rob, porque eles deram um recado e ele, pelo visto, aprendeu e agora vai causar o terror. Então, essa caminhada dele depois desse acontecimento vai ser indo para aquele grupo lá com o Mike, com a Joyce e com o Will. No entanto, que aquela cara de surpresa é justamente, como eu já falei, é porque ela tá vendo o Vecna indo até eles. Então, aquele achei você é justamente nessa cena. É direcionado para o Will e não mais outra pessoa. A cena da Eleven com o Mike dentro da banheira é uma das tantas outras tentativas da própria Eleven de tentar trazer a Max de volta lá do outro lado. Até porque a Max ainda é um elo perdido que quer votar, mas ainda não sabe como. Então ela está fazendo tudo das tripas corações para tentar fazer esse contato e trazer ela de volta. E muito provavelmente isso pode desencadear outros momentos, ou até ser um radar para o Vecna, né, encontrar, né, a casa e saber que é do Mike, da Nancy, e fazer algumas coisas ali com a Holly, que eu vou chegar ainda nesse momento. Agora, aquela cena dela voando, né, planando no ar, aquela cena dos soldados correndo, então estão tudo no mesmo ambiente, no mesmo cenário e muito provavelmente no mesmo episódio. Agora, como essas cenas vão acontecer é outros 500. A ordem dos fatores não altera muito o produto, mas o resultado chega a ser o mesmo. E outras cenas que também estão relacionadas a um episódio específico é aquela cena onde a nossa Eleven está junto com o Hopper, né, de frente ao mural cheio de casulos, que pode ser um local para guardar o grande vilão ou um grande poder que o vilão vai usar para derrotar, né, as pessoas que tentam ir até ele, ou criações de novos Demogorgons, não sei. Aquele mural tem muitos significados, mas aquelas cenas depois onde a gente vê a Eleven caída, né, e o Hopper jogando granada, também está dentro desse episódio. Agora, como essas cenas também vão acontecer, a ordem dela pouco importa, mas elas estão ainda dentro de um episódio específico. E muito provavelmente boa parte desses acontecimentos dentro do mundo divertido que a gente encontra, elas vêm antes ou depois da ida dela ao laboratório. Então que a gente também tem aquela outra cena que ela tá com a roupa de banho que ela já usou em outras temporadas. Então a gente tem essa coisa à parte, e aquela doutora Kai, então com aqueles soldados estão indo a ela. Então, como essas cenas vão se comportar, elas dizem muito a ida deles ao mundo divertido em buscas de respostas para possíveis visões que ela tem, que vão ser chave para tudo o que vai acontecer e que vai dar o fim a esse grande vilão. E depois de falar das cenas que envolvem a Eleven, agora eu vou falar das cenas que envolvem a Nancy. A gente tem esse primeiro momento dela dentro da estação da rádio, que muito provavelmente ela vai ouvir alguma coisa que está relacionada aos acontecimentos próximo à região onde fica a casa dela. E essa cena da rádio, ela é muito antes dela chegar ali junto com a Eleven
prontas para o combate e dão de cara a alguma coisa que a gente ainda não sabe e que vai ser uma resposta a mais para esse grande novo desenvolvimento da personagem ainda mais madura, conta as questões de tudo e possivelmente fazer o que precisa ser feito para poder salvar e cuidar daqueles que ainda restam possivelmente. No entanto, que depois a gente vê as cenas dela do mundo investido junto com o seu grupo, né? O Steve, o Dusty e o Jonatas. Então, muito provavelmente nesse cenário eles estão indo para investigar possíveis ações que eles conseguiram identificar através dos sinais de rede ou de meteorologia e vão lá, né, no mundo investido para procurar respostas ou procurar resposta também para possível paradeiro de alguém que desapareceu e eles precisam ajudar a encontrar essa pessoa. No entanto, que nesse momento eles acabam encontrando ali uma fissura que muito provavelmente vai estar expelindo ali alguma coisa ou quase próxima a expelir e a Nancy pronta para atirar. Há uma grande certeza que ela não chega a atirar, mas o que sai pode destabilizar ela para sempre de alguma forma, ou seja, alguém morto, algum lixo, alguma coisa chama a atenção dela e causa esse tremor e que faz ela repensar sobre a vida. No entanto, que a gente vai pra cena dela dentro de um banheiro. Então, ou seja, esse choro dela, ela tem múltiplos significados, que pode significar a morte de alguém da família, ou a morte de alguém que ela estava cuidando como voluntária, ou ela, numa tentativa de reanimação, ela não conseguiu salvar aquela pessoa, e isso causou esse máximo que ela conseguiu para aguentar fortemente os acontecimentos e começar a chorar. Então, há muitas coisas que geram esses acontecimentos desse choro e todas elas são possíveis. E o quinto momento de cenas do trailer que a gente vê, eu intitulei ela de pesadelos, mas com pontos de interrogação. Vocês já vão entender. Aquelas cenas em que a irmã do Mike, da Nancy, né, caçula, e o Lucas estão meio que com aquele olhar, sabe, desesperados. Então, muito provavelmente é um pesadelo causado pelo Vecna. E eu falo que é um pesadelo porque os jogos de luzes que esses dois acontecimentos têm são o mesmo, ou seja, há tipo um fogo, alguma coisa que causa um tremor, uma cena bem forte que causa uma repreensão neles, que fazem ele se assustarem muito. Então há uma grande chance de esses dois estarem tendo um pesadelo. No entanto, que logo depois a gente vê a irmã caçula deles indo até a mãe, né? A mãe também toda acuada, assustada, tentando entender o que aconteceu com a filha, e muito possivelmente a resposta vai estar ali, né, no quarto dela. E também depois a gente vê também uma cena da Erika com uma seringa na mão, o que significa que aquilo é uma dose de adrenalina ou insulina que ela vai aplicar no Lucas para fazer ele acordar de alguma forma, não sei. Mas a grande chance de essa cena da Erika estar relacionada com esse despertar do Lucas. E também isso pode desencadear a ida do Lucas até ao hospital visitar a Max, né, com aquele medo de perder ela o suficiente de alguma forma, é algo assim. E essa cena do Lucas dentro do pesadelo está conectada também a uma outra cena dentro do túnel, e onde a gente vê ele correndo por último, né, tipo com uma retaguarda para fazer com que aquelas crianças que estão lá na frente sejam salvas. Então, a ordem do acontecimento, se vai ser antes ou depois, pouco importa, mas é no mesmo cenário. Começando a falar das demais cenas, né, que não estão conectadas diretamente a personagens e tal, a gente tem a do decibéis. Então, esses decibéis que a gente vê, muito provavelmente é uma frequência meteorológica para identificar tempestades, sabe? Algo tipo Twister, né? Identificando possíveis fissuras e tal de portais que acabam se abrindo quando há esse choque entre os mundos, né? Ou também da possível queima à parte. Então podem estar relacionados a isso, também como a frequência de comunicação entre
o que os militares estão falando, para o que eles estão realmente ouvindo, o que está acontecendo lá dentro, sabe? Então há muito significado sobre decibéis. E aqueles garotos ali que estão correndo de bicicletas atrás da caminhonete, né, da estação de rádio, são o Mike e o Lucas. No entanto, que é o Lucas que fala da queima. E um ponto muito interessante é a gente pensar sobre a palavra queima, que pode ser um código, ou de fato a queima acontecendo ali próximo aonde eles captaram o sinal, porque eles vão lá para ver isso de fato acontecendo, né? Então o que vai ser de fato só saberemos lá, mas muito provavelmente é esses dois pontos à parte. Então, gente, eu tenho que falar para vocês é que a Max ainda está no estado de coma. Não sei como, mas o nosso Lucas consegue tirar ela e carregar. No entanto, que a pessoa que está ao lado dele é uma das enfermeiras que cuida dela. E eu não sei como, muito provavelmente há uma conexão dessa cena com a cena do Murray com a Robin, próximo ali daquela caminhonete, que muito provavelmente vai ser para resgatar esses dois e levar eles para um local seguro, e eles acabam sendo interceptados por um Demogorgon que estava ali naquele meio, que está ali tentando pegar a Max ou alguém que está ali dentro, que eles tentaram resgatar de alguma forma. Agora, aquela cena do carro desgovernado, eu posso dizer a vocês com certeza que quem está lá dentro, que outras cenas já mostraram isso, é o Dusty, a Nancy, o Jonatas e o Steve. Agora, como essa cena vai se comportar, ela pode ser antes ou depois da entrada deles no mundo invertido, até porque aquele retrovisor que cai é justamente do carro em que eles estão. Se vocês repararam bem, aquelas crianças que estão dentro de uma casa ou uma grande cabine, né, do exército, muito provavelmente as crianças que ficaram órfãos de suas famílias após a abertura do mundo invertido ali para fora de Hawkins. E essas crianças, elas também podem ser possíveis vítimas do Vecna. Então a gente também vê pequenas figuras ali que podem dar a entender que são voluntárias, que se parecem muito com a Nancy e com o nosso Jonatas, né, que estão ali para dar suporte e cuidar deles da melhor forma possível, né? Eu acho que também dá aquela ideia de entender das crianças não dormirem de noite, sabe, e dormirem só de manhã, como se desse a entender que o mal está à espreita da noite, né, que vai pegar elas. E aqui a gente vê também que parte dessas crianças pode ser também parte daquele grupo em que o nosso Mike está tentando de alguma forma proteger. E a cena do Dusty chorando, ela trouxe muitos significados para mim e nada deles é positivo, mas dá para entender que é um possível desabafo do Dusty com o Steve, né, já que o Dusty vê o nosso Steve como irmão mais velho, nessa coisa de irmandade que veio desde a segunda temporada, que se fortalece ainda mais agora nesses momentos, né, onde ele fala sobre o Ed, dessa coisa de não ter superado, desse medo que ele teve também de perder o Steve, né, desse possível situação onde eles se separaram e acabaram se encontrando. Então há muitas coisas acontecendo nessa cena e que muito provavelmente sempre vai se resumir a esse sentimento de perda que ainda acomete muito o nosso Just pelo que aconteceu com o nosso Ed. Eu espero que todo esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem todas as cenas que foram mostradas no teaser trailer e também suas conexões com determinados episódios específicos que eu acabei citando para vocês aqui, que a gente vai acompanhar muito ao longo dessa grandiosa temporada. E que pena que está sendo a última, porque Stranger Things é vida. Então comente bastante tudo que vocês acharam e compartilhe bastante com todos os seus amigos, e ainda mais aquele amigo que é cheio de teoria, para ficar ainda mais maluco até o dia da estreia. E até a próxima, gente. Tchau.